E começou no sábado a Semana Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Várias atividades estão marcadas até 28 de janeiro, dia de combate ao trabalho escravo e data em que a chacina de Unai completa 9 anos. Na chacina, em Minas Gerais, 4 servidores do Ministério do Trabalho foram assassinados durante investigação de escravidão. Até agora, o caso não foi julgado. Só em 2012, mais de 2.000 pessoas foram libertadas de escravidão no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho. Para falar sobre esse problema que ainda existe em pleno século XXI, está aqui com a gente o Rogério Giannini, secretário de Relações do Trabalho da CUT, São Paulo. Boa noite, prazer te receber, viu, Rogério? Prazer é meu. Rapaz, me espantou que ainda no século XXI a gente tenha tantas informações pejorativas. 2.000 pessoas libertadas da escravidão ou de condições análogas à escravidão, né? Por que esse número ainda é tão grande, Rogério? Olha, fundamentalmente existe uma razão econômica, né? Acho que a nossa preocupação é saber, né, e tentar debelar essa questão, principalmente punindo economicamente e desestimulando economicamente. E aí a aprovação da PEC 57A no Senado, que permite a expropriação de terras, tanto rurais como urbanas, né, para fins de reforma agrária e para fins de uso social urbano, é fundamental para a gente dar um passo a mais. Os números são espantosos, né? Nós estamos falando em 42 mil libertações desde 1995, né, quando começou a se acompanhar esses números, 2.000 ano passado. O Ministério tem um cadastro dos escravistas, né, de pessoas físicas e jurídicas. Esse cadastro consta agora com 408 cadastrados, numa chamada lista suja, né, do trabalho escravo. E bem suja. Bem suja. E só agora, na última atualização, foram 56 novos cadastrados, inclusive alguns reincidentes, como a construtora MRV, que é uma construtora, inclusive, ligada, que recebeu verbas do PAC para construir Minha Casa Minha Vida. Inclusive, já numa primeira ação, houve a suspensão de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Ganharam na Justiça o direito de receber novamente financiamento. Agora, numa segunda vez, numa segunda notificação, esta construtora integra o cadastro. Então, é uma questão que tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Rogério, como é que a gente pode caracterizar um trabalho escravo? Vamos explicar para quem está vendo como é que é o trabalho escravo. Na verdade, é muito simples. O trabalho escravo, no Brasil, é caracterizado como aquele trabalho que a pessoa não pode se desfazer daquele vínculo. Ele é obrigado a ficar naquele vínculo. E essa obrigação geralmente é feita através de coerção pura e simples, violenta, isolamento. Existe muita gente em mata, em que não chega transporte que retorne a pessoa, então ela fica naquele ciclo vicioso. Pressão econômica, né, endividamento, que também é uma forma, e a característica fundamental é que são trabalhos extremamente aviltados, né, com condições absolutamente desumanas e que descaracterizam qualquer possibilidade daquilo ser um vínculo trabalhista. Então, esse conjunto de coisas que caracteriza o trabalho escravo no Brasil, e essa é uma referência mundial, né? A OIT elogia o Brasil tanto nas suas políticas de combate como na própria caracterização. É uma caracterização relativamente simples. Existe muito debate porque existe uma tentativa de confundir as pessoas. Não, mas não era trabalho escravo, ele só estava dormindo num colchãozinho velho, a comida não era muito boa, mas foi um acidente. Só estava lá uma semana. Mas não é isso. O que caracterizou foram essas questões que eu falei, né? Essa impossibilidade da desvinculação daquele trabalho. Você citou algumas empresas que são muito grandes, reincidentes, que conseguem, inclusive, ganhar na justiça o direito de ganhar dinheiro do próprio governo. Como é que funciona a fiscalização? Então, a fiscalização, ela funciona, inclusive tem funcionado bem. O Brasil tem se articulado várias forças, inclusive o meio empresarial, uma parte do meio empresarial ajuda no combate, mas ainda é insuficiente. Primeiro porque você tem toda a questão das denúncias, a questão dos locais de fiscalização. Então, por exemplo, nos últimos 56 casos que entraram para a lista, você tem uma predominância de empresas e fazendas e obras no Pará, no Amazonas. Então, tem muito ligado à fronteira do desmatamento. Entendi. Então, muitas vezes o trabalho escravo é ligado também a uma atividade ilegal, né, como carvoaria, olarias clandestinas.
Então, os crimes ambientais têm se articulado, né? O crime ambiental com o crime do trabalho escravo tem se articulado e formado isso. Evidentemente, sempre gera um processo também jurídico, né? As pessoas, evidentemente, têm direito a se defender, não é essa a questão, mas a própria morosidade acaba sendo um dos empecilhos. É benéfica para aquele que escraviza. E por isso que eu insisto em falar na questão da aprovação da PEC, que está no Senado. Ela está no Senado desde o ano passado, que aprovou na Câmara. Em 12 de 2012, ela foi para a CCJ e ainda não foi nomeado o relator. Então, é importante apressar a aprovação da PEC 57A, lá no Senado, que era 438 na Câmara Federal, para que haja condições melhores, né? Porque daí você expropria a terra. Porque o que acontece? Você pega o sujeito, ele paga multa, etc, 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 sofre sanções, mas depois ele continua com aquela terra sendo, ou com aquela empresa sendo utilizada, então isso fragiliza o trabalho de fiscalização e de combate efetivo. Rogério, rapidamente, como é que a gente pode denunciar? Olha, o site do Ministério do Trabalho tem denúncias, há uma série de entidades, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho também tem acesso aos sites. Existe uma série de entidades, inclusive, que lidam com esse assunto. Então, sempre é possível lá se informar lá no Google, vai aparecer uma série de possibilidades, mas é fundamental a denúncia. Evidentemente, as condições em que existe esse tipo de trabalho, muitas vezes dificulta também a própria denúncia, porque quem está envolvido é aquele pequeno grupo que está isolado, enfim, mas sempre que há denúncia é fundamental. Agora, fundamentalmente, a sociedade precisa se incomodar com isso. A gente precisa... Eu já estou incomodado. A gente precisa... porque quando a gente fala de trabalho escravo e trabalho análogo a escravo, a gente está falando de uma situação absolutamente aviltante, que destrói, inclusive do ponto de vista psicológico, as pessoas, é fundamental. Isso é um terror. E, fundamentalmente, saber que o programa de combate ao trabalho escravo prevê, inclusive, a requalificação desses trabalhadores, a recolocação no mercado formal, a assistência social e psicológica desses trabalhadores, ou seja, tem uma política completa. Eu diria, todo mundo que é contribuinte, todo mundo que é cidadão precisa se preocupar com isso, né? Porque certeza. Depois é os cofres públicos que são onerados. Rogério, muito obrigado pela sua presença e que a gente tenha cada vez menos trabalho escravo no mundo inteiro. Muito obrigado por estar aqui. Viu? Cada vez mais trabalho decente. Verdade, muito obrigado.